Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. Você, a partir de agora, vai estar comigo e ao meu lado aqui o Dr. Marcelo Velho. Em nossa pauta, aquele tema que o pessoal gosta tanto de conversar e reclamam que eu não trato dele com frequência, né? Mas, gente, não trato com frequência porque na hora de abordar o assunto, a gente tem que abordar com quem entende da parada, né? E não ficar conjecturando, né? Então, na nossa pauta hoje aqui, Covid-19, pandemia, coronavírus, né? E nós vamos conversar com um especialista que está em Rio Bonito, dando uma consultoria a respeito do que fazer, as questões médicas, medicamentos, protocolos, atuando no Hospital das Vargas, na Secretaria de Saúde de Rio Bonito. Então você é nosso convidado para conversar conosco. Hoje é 22 de julho de 2021 e nós vamos então conversar aqui, conhecer um pouco aqui o currículo do Dr. Marcelo, né? Vimos o Dr. Marcelo recentemente numa live que o prefeito fez quando recebeu alta no Hospital das Vargas, né? Ele também estava lá, foi um dos responsáveis pelo tratamento do prefeito e de outras pessoas mais. Então, minha gente, em nossa pauta hoje aqui, Covid-19, coronavírus, né? Quero agradecer você que é nosso seguidor, que está assistindo agora, vai assistir depois. É uma conversa de utilidade pública, então peço que você compartilhe o vídeo com sua família, seus amigos, né? Galera que vai acompanhar a gente pelo YouTube depois também. Então, muito obrigado a todos pelo carinho sempre. Renata Massulo, bem-vinda, né? E a Carol também aí nos acompanhando. Então, Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui tendo essa conversa contigo e trazer alguns ensinamentos, algumas orientações para as pessoas que nos recebem. Seu boa tarde para os nossos amigos aí. Boa tarde, meus amigos de Rio Bonito. Meu nome é Marcelo, sou médico, sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em doenças infecciosas, especialista na área de imunologia clínica, doutor em genética viral pela UFRJ, sou médico em laboratório de virologia da UFRJ também, e recebi o convite aqui, né, já há um tempo, uns 2, 3 meses, do prefeito Leandro Peixe, para dar consultoria no enfrentamento da Covid, né? Faço parte do comitê da cidade, comitê de enfrentamento, que é o comitê, uma instituição, um órgão consultivo, né, que dá consultoria para o prefeito, a secretária de saúde, nas medidas de enfrentamento e prevenção da Covid-19. Perfeito. Então, minha gente, nós vamos conversar com esse profissional, né, médico, técnico, estudioso, você ouviu aí agora, um vasto currículo nessa área da imunologia, de doenças virais, né? É um médico que também tem expertise na área do HIV, e você sabe, você que está nos acompanhando, conhece um pouquinho de saúde, sabe que o HIV também é uma doença viral que atinge a questão da imunidade, né? Então vamos trazer essas informações para você que está aí nos acompanhando. O prefeito, o Dr. Marcelo, quando assumiu a prefeitura de Rio Bonito, se viu diante de uma queda de braço de implanta ou não implanta o tratamento precoce chamado, e um nome que acabou sendo meio que politizado nessa dicotomia maluca aí de esquerda, de direita e tal. Aliás, o assunto pandemia acabou sendo partidarizado, politizado. Eu acho que isso acaba trazendo acho que grandes transtornos para vocês que são especialistas na área, né? Porque isso impregna, querendo ou não, ideologicamente as pessoas na hora de receber o tratamento, na hora de fazer suas condutas, não só por conta dos medicamentos em si, e cloroquina e ivermectina, por exemplo, viraram palavrão para alguns, e também a vacina, que alguns não aceitam, vão entender. Bom, vamos conversar sobre isso especificamente
Quando o senhor chegou, qual foi o cenário que o senhor encontrou? Como é que o senhor trabalhou essa questão? Então, o cenário é muito parecido com o que a gente vê em todo o país, né? Não é diferente? Não é muito diferente do que a gente vê em outros municípios do estado do Rio, de outros estados também que eu conheço. A gente sabe uma coisa, existe uma coisa que é a ciência médica, a medicina. A medicina, ela não é uma ciência exata. A medicina, ela evolui. A medicina, ela é a ciência das verdades transitórias, né? Então, o conhecimento que a gente tinha há um ano atrás da Covid-19 é muito inferior ao que a gente já tem hoje, né? A gente sabe que a questão de tratar o paciente sim, o paciente tem uma dor, isso é um princípio hipocrático, um princípio da medicina básico. Se o paciente tem uma dor, uma febre, você tem que tratar aquela dor, aquela febre da melhor maneira possível. Então, se é um paciente que tem já uma doença crônica, pega Covid, há uma descompensação da doença, você tem que compensar aquele paciente. Então, como é que você foi ver isso? Como é que o médico faz um diagnóstico? Ele tem que escutar o paciente, ver a história do paciente, ele tem que examinar o paciente, se necessário, exames complementares para dar o diagnóstico, ajudar a dar o diagnóstico. Mas a clínica sempre será soberana. Então, a gente, quando eu cheguei aqui, a gente procurou fazer, né, um protocolo único, né, sobre Covid, né, para tentar nortear, ajudar, né, colocando as referências, né, a gente trabalhando a questão com responsabilidade, legalidade, sempre baseando na ciência do momento, né, o conhecimento que a gente tem ali que pode mudar de uma hora para outra, né, respeitando a autonomia médica, mas a autonomia médica não é uma licença para fazer qualquer coisa. A autonomia médica, a gente tem que ter uma responsabilidade. Você vai seguir aquele paciente. O médico, ele é responsável por aquele paciente. O médico, ele conversa com o paciente, mostra a vivência, mostra a condição. É importante haver esse diálogo sobre o tratamento, sobre como tratar os sintomas, né? Eu costumo dizer uma coisa assim, que é uma experiência minha, que eu sempre falo. Tanto os exames diagnósticos como os medicamentos, se tratando da Covid-19, cada um tem um momento certo de entrar, né? A Covid, ela tem uma fase viral e uma fase inflamatória, você tem pouco vírus, né? O pior momento é em torno do 10º dia, entre o 8º e o 12º dia. E cada remédio, ele tem uma determinada ação. Se você tem uma inflamação, você tem que usar um anti-inflamatório. Se você tem uma febre, você tem que usar um antitérmico, né? Então, essas situações, elas têm que ser vistas, né? E é importante a gente respeitar a questão do ser humano que está ali, né? E isso a gente sabe, né, que a ciência, ela evolui, ela muda. Eu dou um exemplo, por exemplo, da questão do HIV. A gente aprendeu um pouco disso. No início do HIV, a gente às vezes esperava a imunidade do cara cair para começar o remédio. Hoje a gente não espera. Você diagnostica, trata. Você, antigamente no HIV, você tinha poucos remédios. Hoje você tem um número maior de remédios mais eficazes. Tem remédios hoje que eram a primeira escolha e caíram no esquecimento, não são mais usados. A ciência, eu costumo dizer, remédio pode ser igual ao carro. Tem carro que sai de linha. Às vezes fica perdido no mercado, o carro tem perdido. Telefone celular. Telefone celular. Na hora que você aprende a mexer nessas roças, já tem muda, já tem outro. Não, isso faz parte da natureza humana, da ciência. Sim. Né? Então imagina, você hoje vai pegar um telefone aquele de disco, você vai tentar comprar. Você compra num lugar de atividade que você tem, que acha bonitinho, lembra, né? Disco de vinil, né? Você tem conta. Então essa coisa da ciência, a né? ciência médica não é diferente da ciência
de outra qualquer Não, ciência. Né? Exatamente. Seus exatamente. avanços, retroagindo, avançando, etc. A gente, eu canso de ter uma opinião, pode ser que a gente está conversando aqui, amanhã mude completamente. Pode acontecer. Eu já dei entrevistas falando uma coisa e depois mudei. Isso hoje é outra coisa. Então, assim, isso não é pecado nenhum, não tem qualquer vaidade de voltar atrás. Sobretudo porque estamos tratando de uma doença que não era conhecida, que Exatamente. não se sabia o que era, né? Então... É uma doença que está continuando, a ciência está avançando, o vírus está se modificando também, o vírus ele muta, né? Igual o HIV também faz mutações, né? Os vírus sofrem mutações, desenvolvem variantes que são, até o momento essas variantes que a gente vê, elas têm uma característica que são mais transmissíveis, porém a gente não pode afirmar até o momento, né, hoje dia 22 de julho, que sejam mais agressivas no ponto de vista de doença ou menos agressivas. Eu acho que ainda é muito cedo para afirmar isso, mas o que a gente sabe é que elas têm uma capacidade de transmissão, que é uma evolução do vírus. O vírus ele quer sobreviver também. Né? Ele quer se propagar, então uma forma dele se propagar é infectar mais gente. Então, se você permite aglomerações, permite mais contato, o vírus quer se multiplicar mesmo para se propagar pelo mundo. Né? Perfeito. Então, uma resposta técnica aqui, né, do Dr. Marcelo. Então, essa questão do medicamento, Dr. Marcelo, ela fica criteriosamente sob a responsabilidade do médico, né? Como eu sempre, pelo que o Dr. Marcelo está falando aqui, aquilo que eu sempre disse, que o paciente querer e as pessoas quererem nortear se vai ser dipirona, se vai ser cloroquina, se vai ser Plasil, se vai ser... Isso o médico, de acordo com a análise que ele faz do paciente, que ele vai entrar com a medicação. É isso que eu estou entendendo que é o tratamento... E aí vem o nome tratamento precoce. Então esse tratamento imediato que foi instituído pelo grupo aqui de Rio Bonito, pelo comitê, de acordo com a análise de cada caso, digamos assim. Sim, existe uma linha, né? E tem um outro fator aí que é importante, que é a questão da relação médico-paciente, do estabelecimento da relação médico-paciente. O paciente que chega com o médico ele tem que conhecer o paciente, então precisa ter uma relação, né? Existe a necessidade de um vínculo também, é importante. E a gente vai, um outro princípio é você aliviar um determinado sofrimento, um determinado sintoma que aquele indivíduo esteja. Isso aí faz parte dos princípios dos médicos, dos princípios técnicos. E aí você tem que examinar e saber o paciente está precisando de quê. Esses protocolos, então, doutor Marcelo, de acordo até com as comorbidades, eles podem ser mudados também, sim, né? Sim. O paciente que é muito obeso, às vezes o cara não é obeso, mas é hipertenso, sim, tem uma diabetes, ele às vezes, né, ele tem uma doença respiratória, não é hipertenso, mas tem uma doença respiratória, sim, e aí agrava a questão pulmonar. Quer ver uma coisa também, que a gente estava conversando, até lembrando, a questão emocional do paciente. Tem pacientes que são extremamente ansiosos, então você tem que tratar essa ansiedade dele, porque aí até você tem dificuldade de ofertar oxigênio, que é uma medida terapêutica também, que melhora o prognóstico desse paciente. Então tem todas essas outras coisas que você pensa, por que eu tenho que tomar um medicamento para minha ansiedade, porque eu estou com Covid? Você tem que tomar por quê? Você tem que tratar a sua ansiedade para você também não ficar mais ansioso, respirar com mais dificuldade e provocar consequências ali também. Até porque um dos sintomas de ansiedade é a dispneia, né? A dificuldade respiratória, a respiração muito rápida, né? É natural. A pessoa está ansiosa, está com medo, né? Essas manifestações emocionais, sim, a primeira característica é uma respiração mais rápida. Sim. E aí, se a pessoa está com o pulmão um pouco comprometido, isso vai trazer, sim, transtorno. Você, quando provoca a pessoa que está ansiosa, está respirando muito rápido, ela faz o que a gente chama de hiperrespiração, vamos dizer assim, não traduzir, não é bem esse o termo, mas ela fica respirando, respiração rápida, curta, e isso ela vai fazendo mais esforço, ela vai ficando... Gera mais sofrimento na troca gasosa. E gera alterações até metabólicas mesmo ali, né? Você tem alterações pulmonares, respiratórias, e isso provoca. Então, assim,
A gente vê muito isso, eu também lido com o paciente no CTI. Paciente ansioso no CTI é um problema, porque ele fica ansioso e isso pode levar ele até uma intubação, né? Então, o paciente também que é cooperativo, né? O paciente que ele tá ali, ele faz força mesmo para receber uma determinada assistência, né? Ele tá ali, ele vai fazer uma fisioterapia, ele cai dentro na fisioterapia respiratória, isso ajuda também, né? Tem pessoas que meio que deprimem também, né? A gente sabe que a Covid também, o paciente que interna, é uma doença da solidão, você fica isolado, entendeu? Gera um pânico, né? Gera, pô, eu sei, pô, no início acabei me infectando, eu tive Covid, fiquei internado, fui parar no CTI. E você fica, entendeu? Não precisa ser entubado, mas você fica numa situação que você se sente sozinho. Você às vezes não reconhece as pessoas, porque vai todo mundo de máscara. Naquele tempo, pô, todo mundo não tinha vacina, não tinha o que a gente não sabia direito, e as pessoas entravam, você não sabia quem era, entendeu? E você não tem contato com o seu familiar, com a sua mulher, com os seus filhos, seu namorado, e aí isso gera uma angústia na pessoa. Então isso também tem que ser lidado também com isso, né? Você fica preocupado, você fica preocupado com aquele teu pai, tua mãe, entendeu? Então, com a pessoa que você gosta. Então, isso tudo é uma doença multifatorial, vários fatores envolvidos que precisam ser trabalhados, né? Então, assim, dizer, existe um consenso único. Não, assim, existe um protocolo, umas recomendações, mas que tem que ser vista de forma multidirecionada, né? Pensando sempre no bem-estar do paciente. Nós hoje, doutor Marcelo, já estamos aí com a vacina, graças a Deus, acontecendo, alguns municípios até um pouco mais adiantados do que o nosso, mais a vacinação acontecendo e os números cada vez mais reduzindo de mortes, de contaminados e tal. Como é que o senhor vê essa evolução? Isso é natural? Está um pouquinho lento? Como é que a sua leitura técnica dessa evolução aí do tratamento? Diferente de alguns anos, infelizmente, a gente tem hoje um pouco de escassez de vacinas, não todas as que a gente iria. Eu sou da teoria que a gente tinha que ter o máximo de vacinas, as diferentes, e houvesse uma prescrição médica no sentido de trabalhar isso melhor no âmbito da informação mesmo das pessoas, né? Eu acho que aí a gente tem que avançar muito, porque a vacina, todos os trabalhos que a gente tem visto, trabalhos sérios, trabalhos bem elaborados, mostram o sucesso das vacinas no enfrentamento. As vacinas que a gente tem, todas elas, sem exceção, que estão disponíveis no Brasil, na nossa rede, elas funcionam contra o Covid e contra as novas variantes que a gente tem no momento. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque tem aquela coisa de, não, eu não quero tomar AstraZeneca, não, eu estou esperando a Janssen chegar, estou esperando, não sei. Inclusive agora eu fiquei até triste com a informação, as prefeituras, as secretarias de saúde estão fazendo campanhas porque tem gente que não está comparecendo para tomar a segunda dose porque está esperando a Janssen chegar para tomar uma dose só, porque acha que a Janssen é melhor. Então, ou seja, então é uma grande bobagem. É uma grande bobagem isso. A gente tem que entender também o seguinte, vacina como qualquer medicamento, né, pode dar efeito adverso, né, pode dar alergia. Por exemplo, tem gente que tem alergia com dipirona, tem gente que tem alergia com Plasil. Tem gente que fica doidão porque tomou o Plasil, é um efeito que dá, a pessoa fica agitada, que não é uma alergia, mas é um efeito adverso, né? Tem vacinas que geram uma resposta. Às vezes a vacina que tem um efeito adverso é porque ela tem uma vacina bem reagênica, ou seja, ela responde bem, né? Então, assim, isso de... Inclusive, há quem diga que quando você tem a reação é até melhor, significa que... Não necessariamente. A pessoa tem que entender que, na verdade, quando você vacina, porque o grande objetivo, que baseado em estudos epidemiológicos, é quanto mais gente você vacinar, maior proteção você vai ter. Aí o pessoal fala... Os técnicos de internet dizem que se não tem reação é porque não funcionou. Não nada disso. A ver. As pessoas são diferentes. Tem pessoas que reagem mais, tem pessoas que sentem mais dor, tem pessoas que são mais sensíveis à dor, né? Tem gente que não sente dor, né? A reação de um é diferente da reação do outro. A pessoa não é igual, né? Então, isso é deixar bem claro que as vacinas, os trabalhos mostram que elas funcionam. São medidas efetivas
que cai significativamente o número de internações e óbitos, que é o principal objetivo. Mas eu conheço gente que tomou a vacina e se infectou. Pode acontecer. O grande objetivo é você ter casos em que você não tenha óbitos ou internação, diminuir isso. Pessoas que a letalidade da doença no caso. Isso, exatamente. Porque tem pessoas, assim, as pessoas são diferentes. Isso é para todas as vacinas. Tem pessoas que têm algum distúrbio imunológico, às vezes algum problema que pode não responder tão satisfatoriamente à vacina. E aí, voltando à questão do emocional, tem um cara que já vai para lá querendo sentir a reação, né? Tem gente que esquenta a cabeça com isso. Tem gente que tem medo da agulha, né? Tem gente que acaba tendo um medo. Tem gente que eu já vi gente ver uma agulhinha e desmaiar. Então, isso faz parte. O ser humano é muito complexo, né? Os seres humanos são diferentes, as pessoas são diferentes. Natureza de cada um. É a natureza de cada um, entendeu? A gente está sempre aprendendo com o ser humano, né? Perfeito. Então, minha gente, vamos tomar vacina, né? Aproveitar para fazer a campanha, né? Exatamente. A segunda dose, eu estou sabendo aí que tem gente que não compareceu. É importante comparecer, né? A questão da vacinação. A segunda dose ela é importantíssima, né? A vacina... Até porque o esquema vacinal só conclui depois da segunda dose. Exatamente. Né? Você só está imunizado depois da segunda dose. Importante respeitar o prazo, né? A gente optou, eu sou um defensor de não antecipar a dose, havia uma discussão, uma pergunta que o pessoal fazia, mas a gente tem uns trabalhos hoje mais embasados, em que a resposta naquele período, quando você toma naquela data que está pré-determinada, a resposta é melhor. Perfeito. Bom, para você que está chegando agora, nós estamos conversando aqui com o Dr. Marcelo Velho. Ele é uma das autoridades médicas que estão em Rio Bonito, auxiliando no preparo de protocolos e de ações nesse tempo de pandemia, em razão do coronavírus, o que fazer com os pacientes, né? Já conversamos aqui que cada caso é um caso, como sempre nós entendemos na área da saúde. Então, Marcelo, em razão dessa grande comorbidade que nós temos, né? Um monte de gente que não sabia que tinha pressão alta, não sabia que tinha diabetes, não sabia que tinham problemas circulatórios, né? Nós somos muito sedentários, né? Um pouco preguiçoso para a atividade física de maneira geral. Falando aqui num aspecto aí de legado positivo, se aquelear da pandemia, parece que descobrimos que precisamos estar mais ativos, precisamos cuidar um pouco mais da saúde, precisamos de mais exames preventivos, né? Sim, Vamos falar um pouquinho sobre isso. O coronavírus pegou todo mundo de surpresa e o cara tinha lá uma doença que ele não sabia e acabou se enrolando nessa hora. A gente viu que a gente precisa mesmo cuidar da saúde, né? A gente precisa procurar o médico, né? Procurar se exercitar, alimentação saudável, né? A gente vê que o descuido com a saúde ele pode provocar consequências graves. Então a gente está vendo também, né? Eu acho que a gente tem que ter como aprendizado e ver que a gente precisa também da questão da saúde física e mental. A gente precisa do apoio dos profissionais de saúde, né? A gente vê que o Brasil precisa de formar bem seus profissionais de saúde e precisa da educação para a ação, a educação para a saúde mesmo, né? E a gente tem também trabalhado, né, uma das conversas que eu tive com a secretária, a questão da Secretaria de Educação e Saúde para os profissionais de saúde, dos agentes comunitários, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros. Qualificar essas pessoas com informação que possam ser transmitidas. Que eles sejam multiplicadores disso, né? O paciente teve Covid, ele tem que ter consciência que ele precisa ter comunicação com os profissionais, com a rede de saúde, né? À medida que ele está nesse pós-Covid, em que ele precisa se voltar, né, para a saúde dele, né, voltar para a rotina dele. Então, tudo isso é bem complexo, né? É difícil de falar em pouco tempo, tem que dar para falar dias sobre isso, né? Dá para fazer um congresso só sobre essa questão. O senhor está falando essa questão do paciente pós-Covid.
alguns pacientes acham que receberam alta, vão embora para casa, mas o que eu tenho lido aí é que é preciso haver aí às vezes tem que continuar indo ao infectologista ou ao seu médico de confiança, precisa ter um médico de confiança dele, um médico que vai acompanhar, vai ver como é que está a reabilitação pulmonar, né? Vai ver se existe alguma alteração na pele, se existe ainda alguma sequela, se a pessoa às vezes sai ainda muito fragilizada, a pessoa sai ansiosa, né? Principalmente as pessoas que ficaram muito graves, né? Você sai, só quem ficou internado sabe que você sai meio assustado às vezes também, né? Ansioso. Então isso tudo tem que ser abordado, às vezes precisa de psicólogo, né? Precisa ser conversado sobre isso, precisa ser orientado. Então isso tudo a gente está aprendendo também muito sobre isso. Cenários de Rio Bonito, doutor Marcelo, como é que o senhor vê aí o cenário de Rio Bonito como um todo? Perspectiva daqui para frente é continuar os números caindo, com a questão da vacina e tal? Como é que o senhor vê a experiência técnica que o senhor tem? Rio Bonito, né, com o estabelecimento de um centro de triagem, né, a gente tem um centro de triagem, tem a UPA atuando também, tem agora o Hospital Darcy Vargas, que é um regional, que é o município de Rio Bonito, ele é uma referência para a região, né? Tem um hospital regional, né? Que está caminhando, a meu ver, como especialista, eu pude usar tecnicamente em alguns pacientes, tenho usado, daqui a pouco vou até sair, vou lá ver um paciente que está lá, pedindo para ver, e assim, a questão de tecnologia, de equipamentos, não deixa a desejar em hospital particular também, tem equipamentos para fisioterapia respiratória, uma equipe de fisioterapia respiratória incrível, entendeu? Que atua também em outros hospitais da região, né? E a gente está vendo também, uma coisa que tenho visto vários médicos vindo para cá também, nesse sentido, conversando. Então, eu acho que assim, o município está na questão da saúde com uma grande oportunidade aí de evoluir nesse sentido, isso ser um legado daqui a pouco, né? Quando a Covid uma hora vai passar, e aí haver esse encontro da ciência com a medicina e para outras doenças, né? No enfrentamento, né? Hoje a gente tem o problema do câncer, nós temos um serviço de oncologia aqui, que é referência para vários municípios. Então, assim, toda essa parte assim, é importante a gente ter noção que todo investimento que a gente faz em saúde, ele vai ficar por um legado para gerações futuras também. E à medida que você tem uma saúde que funciona, uma saúde que você chega lá, um médico, ele consegue prescrever, ele tem um apoio de uma fisioterapia, você atrai bons profissionais, entendeu? Então eu acho que isso me chama muito a atenção agora. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do comportamento da população de maneira geral, porque a gente percebe que com a questão da vacina avançando, e aí muita gente estava preocupada em se proteger, com medo de papai e mamãe que estavam em casa, o vovozinho e tal. Não, eu dormi tudo bem, mas acontece que tem o velhinho lá em casa e tal. E já que vacinou os idosos e agora os não tão idosos já estão quase todos vacinados também, né? A coisa vai evoluindo, a gente percebe uma certa liberalidade maior na questão de uso de máscara, o álcool gel. Então, como é que o senhor vê essa questão comportamental? Sim, eu vejo que as pessoas também estão um pouco cansadas, né? Mais de um ano de pandemia, né? E a gente eu estou cansado, eu não tiro férias, não viajo, durmo tarde, trabalho de segunda a segunda, né? A gente entende a população, a gente sempre procura conversar, eu acho que a informação é fundamental, mas ainda não acabou, né? A gente já tem muitas pessoas que precisam ser vacinadas, a gente está ainda caminhando nisso, e ainda a gente vê que o vírus está circulando, e isso nos faz pensar que é importante que o cuidado, a etiqueta higiênica, né? O uso das máscaras, né? A higiene das mãos, lavar as mãos, quando não tem água e sabão para lavar as mãos, usar o álcool gel, né? O álcool a 70, essa questão da higienização é fundamental, né? A gente ainda vai para o coronavírus e para outras doenças geral, também, né? Exatamente, com certeza. Eu costumo dizer, doutor Marcelo,
Repito aqui que por acaso o jornalista é da área da saúde, né? Eu sou técnico de enfermagem e assim, os caras meio que descobriram a roda com essa questão da higiene, né? Porque nós sempre estudamos que o banho, a lavagem das mãos, né? A higiene era um fator determinante. Na história da enfermagem, quem demonstrou que a lavagem das mãos tinha resultados foi uma enfermeira. Ela estava num ambiente hospitalar com um grande número de infecção hospitalar e ela viu, ela identificou, né? Foi identificado, aprendeu com a ciência, aprendeu que uma atitude simples como lavar as mãos corretamente diminui a taxa de infecção hospitalar. Perfeito. E aí acabou virando a madrinha da enfermagem, exatamente, né? Que é a Florence Nightingale, né? Na Guerra da Crimeia, foi exatamente isso que ela fez. Cuidou simplesmente da higiene. O soldado chegava da guerra sujo, né? E tal. Primeira coisa, um banho no cara. Exato. E aí começou-se a diminuir o índice de morte de soldados, né? Então, por conta da higiene, gente. Então, não é só por conta do coronavírus, não. Vamos continuar por conta da proteção de outras doenças também, isso acaba sendo importante. E aí uma festinha ou outra já começa a acontecer, doutor Marcelo? Sim, as confraternizações, né, e tal. Como é que o senhor vê isso? Dentro de uma nova realidade, né, ainda a gente está engatinhando nesse sentido. Mas eu acredito, à medida que a gente consiga avançar com a imunização, a gente vai conseguir ter mais abertura, mais liberdade. O tal do novo normal. Novo normal. Né? Já vimos ontem o Flamengo jogando com o público, exatamente, né? Em Brasília. Né? Então, na Europa, né, os jogos... Na Europa já está liberando, existe uma cobertura vacinal maior, existe uma oferta grande de vacinas, então isso permite mesmo uma maior flexibilização. Perfeito. Perspectiva do senhor para conseguirmos vacinar todo mundo em Rio Bonito de acordo aí com o ritmo de entrega de vacinas do Ministério da Saúde e tal? Como é que o senhor vê? Depende do ritmo de entrega do Ministério, né? Isso é importante dizer, gente, porque às vezes eu vejo aí um povo acusando o prefeito, a secretária de saúde, o vereador, o fulano de tal, por conta da demora em se vacinar. Teve um hiato aí, por exemplo, na questão da segunda dose. E aí o doutor Marcelo está dizendo aquilo que eu já venho falando há bastante tempo. Essa celeridade não é o prefeito que dá, nem o secretário de saúde, sim o Ministério da Saúde. Isso, através do Programa Nacional de Imunização. Então, isso segue-se uma regra, né? À medida que a gente está recebendo, a gente tem que entender que no mundo inteiro está correndo atrás de vacina ainda. À medida que o Ministério vai chegando nas vacinas, que ele vai entregando, né? Então, a Fiocruz está produzindo as vacinas, né? Mas a gente sabe, quem conhece o pessoal da Fiocruz, às vezes tem problemas na produção, às vezes um aparelho quebra, atrasa alguma coisa. Então, a gente está trabalhando diariamente. Mas existem, assim, a gente está vendo essa questão de receber as vacinas. Assim, recebeu, a gente já está distribuindo. Isso aí estamos fazendo. É mais ou menos aquela lógica, pessoal, do carnaval na região dos lagos, né? Que você vai na padaria, chega lá, tem uma fila dobrando o quarteirão, todo mundo querendo comprar pão. E aí, Cabo Frio recebendo 1 milhão de pessoas no carnaval, vai faltar pão para alguém. Não é isso? Então é mais ou menos isso que acontece na pandemia. É o mundo todo querendo vacina. Exatamente. Então alguém vai ter realmente uma demora, isso aí. Não compreender a questão do comércio que envolve, né? Os laboratórios, a produção, né? Não dá em árvore, né? Tem que se fabricar. Bom, pessoal, nós conversamos aqui então com o Dr. Marcelo Velho, o nosso assunto aqui, coronavírus, né? E a saúde, protocolos e etc. Doutor, queria abrir espaço aqui para o senhor se despedir dos nossos seguidores aqui, deixar o seu recado, sua mensagem aqui para as pessoas. Então, queria agradecer, né, o convite de estar aqui participando, né, sempre bom assim estar falando com a população e pedir para as pessoas se cuidarem e cuidarem dos outros, né, e as pessoas, chegando ao seu momento de vacinar, tomem a vacina, né, tomem a segunda dose, né? E em caso de sintomas gripais, sintomas respiratórios, procurar o médico, né? Não, a gente viu que
quanto mais cedo a gente consegue identificar, intervir, tomar conta das pessoas, é melhor. Como todas as doenças. Como todas as doenças. Quando você procura rapidamente. Né? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? A gente já se despedindo, mas eu esqueci de um detalhe. Conversando com a nossa amiga Joane Lima, que trabalha lá no setor de imunização da vacinação, ela me dizendo que a procura pela vacinação de influenza tem sido muito baixa em razão das pessoas estarem pensando somente no coronavírus. Não, a gente não pode esquecer que as outras doenças virais continuam a existir. Então, o vírus da influenza está aí. Então, se a gente deixa de vacinar, você daqui a pouco vai permitir mais a circulação do vírus. Então, é importante que as pessoas procurem também a vacinação. Importante que haja uma diferença de pelo menos 14 dias entre a vacina da Covid-19 e a vacina da influenza, não para evitar problemas de reação. Algum tipo de mascaramento pode haver. Às vezes uma dá reação, a outra não dá, aí você não vai saber o que é exatamente. Então a gente botou um número de 14, em torno de 14 dias de diferença entre as vacinas. Perfeito. Então, pessoal, você que está aí na alça de mira da vacinação de influenza, né, que está acontecendo ao mesmo tempo da vacina da Covid, não deixe de procurar também um posto de saúde, o setor de imunização que fica ali no posto Almir Branco, lá em frente ao Barão, que é extremamente importante. Agradecer ao doutor Marcelo aqui por essa conversa conosco, né, essas orientações que nos deixou, você que esteve aí dando seu boa noite, né? Muito obrigado e vamos em frente, vamos finalizando por aqui. Valeu, gente, abraço grande, tudo de bom.